Bem, a nossa mensagem hoje ela vai dar continuidade à série de Daniel. Daniel capítulo 6. A nossa mensagem é Deus nos protege do maligno. Meu irmão, você já passou pela experiência da perseguição? Não sei se você já passou por isso. A experiência da perseguição. Você já se sentiu injustiçado por algo que você tenta perceber o que estaria errado? E quando a perseguição vem de pessoas íntimas suas, como é que você se sente? Você se revolta com tudo isso? Você tenta se defender? Você tenta se vingar? Você tenta fazer as devidas manobras para se proteger? Como é que você age no momento em que você está sentindo-se perseguido? Ou até mesmo você tenta entender se de fato o erro não estaria em você mesmo. São poucas as pessoas que param para pensar, peraí, eu acho que eu posso também estar cometendo um equívoco, posso também estar errado. Eu quero lembrar aqui, antes de prosseguirmos para o texto de Daniel, quero lembrar alguns textos que sempre vêm na minha mente quando eu penso sobre isso. Quando a gente se sente de alguma forma injustiçado, perseguido e incompreendido. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 4. Em 1 Coríntios capítulo 4, nós temos o contexto em que o apóstolo Paulo, ele está lidando com os falsos apóstolos. Existiam falsos apóstolos que se levantavam dentro da igreja, tentando promover discórdias com o objetivo de trazer a igreja de Coríntios para o lado deles. E com isso ganhar dinheiro com a igreja. Paulo então se defende, pontua que o trabalho que ele faz é um trabalho sincero. Paulo não está interessado em dinheiro, aqueles homens estavam, e Paulo então está defendendo o seu ministério. E para defender o seu ministério, Paulo apela para a justiça de Deus. E em 1 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 1 ao verso 5, nós vemos então Paulo fazendo uma série de afirmações interessantes que a gente vai pensar nesse momento. Capítulo 4, verso 1, ele diz assim: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Paulo está dizendo o seguinte: vocês precisam considerar que eu e os apóstolos somos ministros, ou seja, estamos administrando aquilo que Deus nos deu, que é o ministério. Então, é necessário que vocês nos considerem ministros de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus, porque os apóstolos, eles são encarregados de tornar os mistérios não mais mistérios. Eles revelavam os mistérios para as pessoas. Aquilo que no Antigo Testamento era mistério, eles passavam a revelar como algo, como cumprimento. E ele diz: vocês precisam considerar que nós somos esses que foram chamados para revelar esses mistérios. Nós revelamos esses mistérios. No verso 2, ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, obviamente, Paulo está dizendo, o que é necessário, o pré-requisito para um ministro desse mistério, ele está falando de si mesmo, é necessário que esse ministro ele seja fiel. Porque um ministro infiel não administra bem, administra mal. Então é necessário que esse ministro ele seja encontrado fiel, verdadeiro, justo, correto. Verso 3. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês, ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. Aí ele começa agora a fazer a defesa dele. Ele diz assim: olha, eu não estou nem aí se vocês estão me julgando. Se eu sou julgado por vocês, se vocês olham e dizem assim, é Paulo que está dizendo, viu? Eu não me preocupo se vocês acham que eu sou injusto. Eu não estou nem aí com isso. Se vocês me acham justo ou injusto. Eu não estou preocupado com o julgamento de vocês. Nem estou preocupado também com um tribunal humano. Imagina que um tribunal se reúne para julgar a minha vida. Eu também não estou interessado com um tribunal humano. Mas eu também não estou interessado com o meu próprio julgamento. Eu julgando a mim mesmo. Eu me analisando, dizendo assim, eu acho que eu estou errado. Eu também não me importo com minha opinião. É uma coisa louca isso, né? O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: eu não me importo com o julgamento de ninguém. Não com o de vocês,
nem com um tribunal especializado e nem com o meu próprio. Eu me achar justo. Eu não estou preocupado com isso. Por que Paulo está dizendo isso? Verso 4. Porque a consciência não me acusa de nada. Aí Paulo está dizendo o quê? Eu faço uma autoavaliação e não acho defeito na minha conduta. Paulo não está dizendo que é perfeito, viu, gente? Senão ele estava sendo orgulhoso. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu faço uma avaliação e digo assim, puxa, será que eu estou errado? Espera aí, deixa eu analisar. Será que eu estou pregando errado? Será que eu estou ensinando errado? Será que eu estou me portando errado? Paulo pensando, né? Aí Paulo diz, eu estou tentando me analisar, eu não estou achando defeito, não estou achando problema, não estou achando infidelidade, eu não estou vendo isso. Aí ele diz, mas nem por isso me dou por justificado. Ele diz, mas nem por isso eu acho que eu estou certo. Ele está dizendo, olha, eu tento analisar a minha vida e não vejo problemas, mas nem por isso eu acho que o meu pensamento a respeito de mim está correto, porque eu posso não estar enxergando determinada coisa que outra pessoa está enxergando. Você entendeu a lógica? Paulo ele não está se colocando como correto, ele está dizendo o seguinte, eu estou tentando me avaliar, não estou vendo defeito, mas pode ser que o meu julgamento de mim mesmo esteja errado. Então, por isso, eu não vou considerar que meu julgamento é certo. Aí, por isso que ele está dizendo, por isso que eu não me importo com o julgamento de vocês, com o julgamento de um tribunal especializado e com o meu próprio julgamento, porque pode estar errado vocês, pode estar errado o tribunal e pode estar errado eu. É isso que Paulo está dizendo. Pode estar todo mundo errado. Aí ele vai dizer com que tribunal ele se importa. Olha só. Pois quem me julga é o Senhor. Interessante isso. Paulo aqui não está sendo arrogante, porque tem gente que é arrogante. Aí ela faz o seguinte, não estou nem aí com o que vocês pensam. Porque quem Deus é quem me julga. E o cabo vivendo errado. Já viram esses casos, né? O cabo errado, desmantelado, dizendo assim, quem me julga é Deus. Cara, isso não dá medo, não? Porque era melhor você ser julgado pelo povo. Porque se tu está errado e diz que quem me julga é Deus, meu amigo, Deus não vai amansar para você, não. Ele não vai desconsiderar, ele não vai ser injusto, não. Paulo aqui não está fazendo esse tipo de afirmação. Ele está dizendo o seguinte, olha, todo mundo pode fazer juízos, eu posso fazer juízo, mas não é o meu juízo ou o juízo dos outros que me preocupa, é o juízo de Deus, porque é o Senhor quem me julga. Aí, em relação a esse juízo, eu me preocupo, porque o que Deus disser, está dito e ninguém pode desdizer. E aí, ele então diz, portanto, verso 5, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Olha só que interessante, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, então, ó, faça o seguinte, quando você julgar, pensar, refletir sobre algo, não ache que aquilo ali é juízo de Deus. Porque Deus um dia vai julgar, e quando ele julgar, aí sim, ele vai trazer à luz o que estava escondido. Esse é o ponto que Paulo está falando aqui. Aí, quando a gente vai lá para Marcos capítulo 6, olha que interessante. Marcos capítulo 6, nós vemos Jesus passando por um julgamento. O julgamento do povo. Marcos capítulo 6, verso 1 a 6, nós vemos o seguinte. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se maravilhavam dizendo, de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? O filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem entre nós? Ou seja, os outros filhos de Maria, viu, gente? Está muito claro isso, viu? Os filhos de Maria. Maria teve filhos, junto com José. E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Olha aí, Jesus foi julgado. Quem saiu perdendo? O povo.
O julgamento deles estava correto? Não, estava errado. Mas no fim, a ação divina não foi realizada naquele lugar. Poucas ações aconteceram. Porque Deus, no fim de todas as coisas, é Deus quem faz o que deve fazer. É Deus quem faz a obra. Então Jesus também foi julgado e rejeitado. Jesus ficou triste com a rejeição daquele povo, a incredulidade deles. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade daquele povo. Mas o que está por trás de tudo isso? Seria o puro ódio dos homens contra Jesus? Ou uma pura rejeição da igreja de Corinto contra Paulo? Será que eram os falsos profetas, apóstolos, os falsos apóstolos, os verdadeiros inimigos? Ô povo safado, aquele povo da cidade de Jesus. Ô povo safado, aqueles apóstolos falsos da igreja de Corinto. Ô povo complicado. O problema é o povo. É exatamente nesse contexto que a gente pode pensar no seguinte texto. Vamos lá para Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Coríntios, Gálatas, Efésios. Capítulo 6. Verso 10 a 12. Nós vemos o seguinte. O apóstolo Paulo, depois, na epístola a Efésios, o apóstolo Paulo, até o fim do capítulo 4, ele fala sobre as bênçãos espirituais recebidas por todo aquele que foi alvo da graça. E no capítulo 5, Paulo fala sobre as evidências de alguém que foi alcançado pela graça. Quais são as evidências de alguém salvo? Vida transformada. É a evidência. E essa vida transformada produz relacionamentos transformados. Aí vem casamento, filhos e pais e o emprego da pessoa. E a vida na igreja. É isso que Paulo está fazendo. Aí Paulo termina a epístola dizendo o seguinte: diante dessa vida transformada, relacionamentos transformados, virão desafios. As pessoas vão brigar umas com as outras, vão discutir, vão debater. As pessoas vão te perseguir, pessoas vão se levantar contra você. E é a partir desse momento que uma pessoa transformada pelo Espírito precisa lutar a batalha da fé. E essa batalha, ela deve acontecer com as armas de Deus. E aí Paulo vai falar sobre a armadura no capítulo 6. Eu dei para vocês aqui um contexto total do livro de Efésios. Aí no capítulo 6, ele diz o seguinte: onde é que batalha é essa? Olha o capítulo 6, o verso 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O nosso inimigo é o diabo. O maior inimigo que a gente tem somos nós mesmos, né? A nossa carne. Mas o diabo é o arquiteto do mal, gente. O diabo é o promotor da maldade. É o diabo que organiza a maioria das festas mundanas desse mundo. É ele quem organiza, a maioria delas. Ele é o promotor de toda a perversidade. É ele quem está por trás de tudo isso. E aí diz, olha, mantenha-se firme contra as ciladas do diabo. Sabe por quê? Verso 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha só. Aquela pessoa que te persegue, o problema não é ela, é quem está por trás dela. Aquela pessoa que te machuca, o problema dela não é ela, é quem está por trás dela. Ela é apenas um instrumento para te produzir dor, para te perseguir. Sabe o teu marido que fala palavras que te machucam? O problema não é a língua e a boca dele, é quem está por trás da boca dele. Sabe a tua mulher que te fala coisas que te machucam? Não é a boca dela, é o que está por trás da boca dela. E ela não percebe que está sendo instrumento de Satanás. Porque as forças espirituais desse mundo dominam o coração de muitas pessoas. Aí você diz, mas eu sou crente, não me domina. Aí Pedro olha para Jesus e aí diz, mestre, tem misericórdia de ti, nada disso te acontecerá. Aí Jesus se volta para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás, que você não conhece as coisas de Deus. Pedro estava sendo instrumento de Satanás, mesmo sendo Pedro, mesmo sendo um crente. Então, irmãos, o que o texto está nos afirmando aqui é que existe um sistema para moer crente.
Vou repetir, existe um sistema para moer crente. Esse mundo, ele odeia a nossa fé. Paulo, quando perseguiu os cristãos, Paulo, quando foi confrontado por Jesus na estrada de Damasco, Jesus não perguntou a Paulo: Paulo, por que você está perseguindo o meu povo? A pergunta foi: Paulo, por que você me persegue? O ódio que tua família tem, sua família que não é crente, o ódio que ela tem não é contra você, é contra o seu Deus. Sabe por quê? Porque se o seu Deus for real, a sua família vai para o inferno. Mas se o seu Deus for uma farsa, eles estão bem. Mas como é que eles sabem se o seu Deus é real? Por meio da sua vida, do seu testemunho. E se você sustentar um testemunho, mesmo diante da morte, eles vão dizer: esse Deus é real. Eu estou mexendo com uma coisa real. É nesse contexto que nós precisamos entender que o diabo, ele usará pessoas e sistemas para confrontar nossa fé. Pois nós somos filhos de Deus, e assim como filhos de Deus, assim como o Filho de Deus, Jesus, foi rejeitado por esse mundo, o sistema desse mundo também nos rejeitará. A Bíblia diz que nós estamos cumprindo o resto das aflições de Cristo. Porque nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça que recebeu a coroa de espinhos. E nós somos o corpo que está sendo moído, moído, moído até ele voltar. Nós cumprimos em nosso corpo o resto das aflições de Cristo. Mas entenda uma coisa: o diabo, ele usa os pecados dos outros para levá-los como massas de manobra para realizar a rejeição e sacrifício a nós. A nossa rejeição e sacrifício acontece por causa do pecado dos outros. Nós somos moídos por erros que não são nossos, muitas vezes. Mas tem erros nossos. Quando é nosso, a gente diz: ah, Senhor, perdoa por essa decisão burra que eu tomei, Jesus. Ai, Jesus, que decisão. Mas às vezes você procura, analisa, pensa, não vê, você diz: caramba, o que é que está vendo? Normalmente você está sendo moído por pecados e pelo sistema desse mundo. E nós, crentes, vamos viver essa realidade. Só que o problema é que no meio desse processo nós também somos pecadores, irmãos. E como pecadores, a nossa santificação faz parte desse processo. E para ser santificado tem que ser moído, tem que ser testado, tem que ser provado. Porque a prova da nossa fé produz esperança. A esperança é experiência. E a experiência confirma o amor de Deus em nosso coração. Romanos diz isso. Então nós estamos sendo moídos. E nós somos santificados. E nós às vezes tropeçamos. Na hora que o cara chega e diz assim: mas é porque você não sei o que lá. E você diz: e você? Aí você: eita caramba, pequei, falei uma bobagem. Ah, mas por quê? Porque eu sou humano, eu vou falhar. Mas aí eu vou reconhecer, eu vou me arrepender, eu vou mudar, eu vou ser transformado. Mas no meio dessa batalha, as aflições que os nossos próprios pecados também geram em nós, nos aperfeiçoa de alguma forma, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Então todas as coisas estão conduzindo para que eu seja cada vez mais parecido com Jesus. O verdadeiro crente vive assim. Então, meus irmãos, diante dessa introdução, dessa cosmovisão a respeito da perseguição e sofrimento, vamos para Daniel, capítulo 6. Abram suas Bíblias em Daniel, capítulo 6. Não sei se vocês lembram, mas é uma informação importante dos estudos anteriores. Daniel aqui estava com 80 anos de idade. Ele já era um homem de idade já, certo? Então ele já era um homem com mais de 80, né? Ele não estava tecnicamente com 80 aqui, mas ele estava com mais de 80. Não sabe se ao certo que idade ele tinha não, mas ele estava com mais de 80 anos de idade quando você vai analisando os relatos, certo? Capítulo 6, do verso 1 ao 4, a gente vê o cenário sendo introduzido, para a gente entender o cenário da narrativa, do 1 ao 4. Verso 1, capítulo 6. Dário, e aí era um novo rei. Lembrem-se que Belsazar, no capítulo anterior, ele
blasfemou usando os utensílios da casa de Deus para uma festa, uma orgia. E Deus então julgou ele e condenou ele. E aí o reino foi tirado dele e passado para Dário. Aí Dario então, agora é o novo rei. Capítulo 6, verso 1. Dario decidiu constituir 120 sátrapas. Eram administradores, certo? Ele constituiu 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Então ele pegou todo o reino e dividiu em 120 pedaços para serem administrados por esses homens. Verso 2. Sobre eles colocou 3 presidentes. Então pegou os 120 e dividiu os 120 entre 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, estou entendendo a estrutura? O reino inteiro era dividido em 120 governadores. Esses 120 governadores eram liderados por 3 presidentes. E esses 3 presidentes, então, eles garantiam a fiscalização dos 120 governadores. Verso 3. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. É interessante isso, irmãos, espírito excelente. O espírito aqui não é Espírito Santo, certo? O espírito aqui é um sentimento e um mover. O espírito que tem em nós, né? Por exemplo, rapaz, hoje eu estou numa vibe meio depressiva. Ou seja, você está num espírito deprê. Certo? Aqui havia um espírito em Daniel de excelência. Ou seja, Daniel era o cara que gostava de fazer as coisas bem feitas. Você já conheceu gente que é assim, que gosta de fazer a coisa bem feita? Não é o perfeccionista idólatra, não. Gente que gosta de querer se mostrar. Mas é uma pessoa que você diz, poxa, esse cara gosta de fazer as coisas certas. Rapaz, entrega um serviço para esse cara, ele faz bem feito. Já trabalhou em empresas, você já foi um funcionário assim? Ou você talvez já conheceu funcionários assim? Daniel era esse cara. Daniel era um cara que fazia as coisas muito bem feitas. E ele se destacava com isso. E aí, ele se destacou com as atitudes dele. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. O rei olhava e dizia, rapaz, esse cara é bom demais, bicho. Esse cara, ele não tem que ser só presidente, não. Ele vai ser meu secretário governamental geral de toda a província, de todos os reinos. Eu vou botar esse cara numa posição, porque esse cara é bom demais. Verso 4. Eita, aí vem o problema. Então, esses então na narrativa bíblica são entões. Tem alguns entões na nossa vida, viu, gente? Você está lá, vivendo bem, fazendo tudo, dando tudo certo no seu trabalho. Você, poxa, eu gosto tanto do meu trabalho, cara. Eu faço ele tão bem feito. Eu amo acordar de manhã, tomar meu cafezinho, ir para o meu trabalho. Cara, eu gosto, eu sento no meu computador, bato na cabeça do meu boneco que fica fazendo assim. Rapaz, é tão legal o meu trabalho. Aí a narrativa da sua vida é, fulano estava tão feliz em seu trabalho, e o chefe queria dar até um aumento salarial para ele, porque o cara trabalhava muito bem. E quando o chefe tirou uma foto dele e botou lá como funcionário do mês, então, aí você tem os entões da sua vida. E aí, se você faz o trabalho bem feito, você vai ter um então. Então, verso 4, os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino. Eu vou pegar um erro desse cara. Eu vou olhar os documentos que ele está emitindo. Eu vou entrar nas planilhas em Excel dele. Eu vou refazer as contas de novo. Eu vou pegar o relógio de ponto dele. Eu vou encontrar um defeito. Para poderem acusar Daniel. Mas, eita, esse mas é maravilhoso. Aí vem a pergunta, existe esse mas na tua vida? Eita, que pergunta difícil, né? O então, eu acho que a maioria aqui, quando eu disse, tem um então, aí você disse, tem aquela mulher lá do meu trabalho, é o então da minha vida. Aquele caba lá é o então da minha vida, está me perseguindo.
Aí o então da sua vida vai lá procurar um erro do teu trabalho, uma atitude errada. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto. Eu acho interessante, irmãos, citar uma situação na minha vida, né? O trabalho que eu trabalhava, o gerente anterior, ele foi demitido por umas razões, e aí eu assumi interinamente o trabalho. Quando eu assumi interinamente o trabalho, administrei durante 3 meses o setor, até que viesse um novo chefe. O novo chefe, quando veio, eu estava administrando bem, graças a Deus. Por algum motivo, ele começou a achar que eu era um tipo de risco para ele. Toda empresa, todo mundo sabe disso, né? E aí, o que foi que ele fez? Ele me tirou e me colocou num setor que a fábrica chamava de inferninho. A pobre de Michele lavava todo dia roupa minha melada completamente de cimento. Eu chegava com as roupas tudo dura em casa. O setor era inferninho, era uma coisa terrível. Escolha sua equipe. Todos os que eu pedia, dizia, não, esse aí não. Não, esse aí não, esse aí está ocupado. Não, esse aí... Aí eu tive que pegar os que ele deixava. Aí era um time, eu amava aquele time, mas ele não era o melhor time. Foi lá, luta e luta e luta e luta, e a coisa começou a melhorar. Começou a melhorar, começou a melhorar. Esse cara começou a fazer inferno na minha vida. Fazer inferno na minha vida, fazer inferno na minha vida. E eu dizendo, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Aí era quando Jesus já estava dizendo assim, é porque eu não quero que você seja mais isso aí não, eu quero que você seja pastor. Os problemas que você vai arrumar são outros agora. Mas eu percebia que era o tempo inteiro a busca por encontrar um mais. Até que em um momento, numa reunião, quando eu cheguei um pouco atrasado na reunião. Quando eu estava me aproximando da porta, aí eu ouvi dentro da sala o seguinte comentário: eu detesto crente. Aí eu, abri. Aí o olho dele ficou desse tamanho. Aí eu entendi. O problema dele não é comigo. O problema dele é com meu Deus. Só que, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque as pessoas... É óbvio que na cabeça dele, o problema dele era profissional. Mas o problema dele não era o que estava lá, era o que estava por trás. É isso que eu quero que você entenda. Parece que é técnico. Parece que é profissional. Vão encontrar motivos na sua vida que parece que fazem sentido. Mas você vai analisar, pensar, parar e dizer, puxa, não faz sentido. Eu não estou entendendo. O que está havendo? Procuraram para Daniel, para acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto. Nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Se eu dizer para você, crente, me escuta. Se no teu trabalho alguém faz bem feito, faça 10 vezes mais. Porque todo mundo pode errar, mas no dia que tu errar, vai ser moído. Se não já aconteceu isso com você, vai acontecer. Se prepara. Todo mundo pode dizer, isso é uma droga. Mas abra sua boca e diga, isso é uma droga. Que é isso, crente? Que boca suja é essa? Cadê tua fé? Eu já ouvi isso de familiar meu. No momento de angústia e dificuldade, aí eu disse, eu não acredito que isso está acontecendo. Assim, crente, cadê tua fé? Eita, como aquilo me doeu. Mas eu ouvi várias vezes eles dizerem a mesma coisa que eu estava falando. Então entenda que as pessoas acham que elas estão contra a sua vida profissional, contra alguma coisa. Elas acham. Mas o arquiteto do mal sabe realmente o que ele quer fazer. E é contra ele a sua luta. É contra ele a sua batalha. Tenha sabedoria espiritual. Porque senão você vai pegar treta com gente e o diabo vai sentar numa cadeira, pegar pipoca e dizer assim, agora deixa eu ver o circo pegar fogo. Eu só joguei a bola.
Agora eles vão jogar. Eu só fiz botar a bola no meio do campo. Agora o jogo, e eu vou só comer pipoca e ver o circo pegando fogo. É assim que ele faz. E aí, se você tiver visão espiritual, discernimento, que é o que a Bíblia ensina, se você tiver discernimento, você vai ver e vai dizer, rapaz, aquele irmão, ele não está me atacando, ele não está entendendo que o inimigo está pondo isso na cabeça dele. Ele não está percebendo isso. Eu vou amar o meu irmão. Eu vou desconsiderar o que essa pessoa está fazendo, porque ela não percebe que ela está sendo usada. Eu vou amar essa pessoa. Meu amigo, o diabo pega o baldinho de pipoca dele, taca no chão com tanto ódio. Eu não acredito que ele percebeu. Isso é a coisa mais comum dentro de casamentos. E é impressionante que, se você perceber e tiver olhos espirituais, você vai perceber que Satanás está por trás da maioria das tretas que você pega. E você é nada mais que... Acho que esse é o sinal em Libras, né? Né? Isso é... Esqueci, eu lembrei de sinal, mas esqueci o... Marionete. Tá vendo? Às vezes a cabeça fica na Libras e esquece do português. Você é marionete, ó. Está sendo marionete, está sendo controlado. A coisa mais rara hoje em dia é crente com discernimento espiritual. A coisa mais comum hoje em dia é crente confuseiro, brigador. Eu vou pegar meus direitos. Eu vou mostrar quem eu sou. Eu não levo desaforo para casa. A coisa mais comum que você tem de crente hoje é crente metido a brabo. Eu falo mesmo, porque eu sou sincero. E você está arrumando treta e confusão. E o diabo está dizendo, vai lá, sincero. Vai lá. É isso que eu quero. Eu quero ver o circo pegar fogo. Paulo podia ter dito assim, sabe uma coisa? O problema de vocês, igreja de Corinto, se exploda, vou embora. Paulo não fez isso. Paulo permaneceu. Mesmo a igreja nem dando salário a ele. Você já lembra que eu já preguei sobre isso? A igreja não queria nem dar salário para Paulo. Aí Paulo disse, pô, vou fazer tenda? E não sai daqui de dentro? Jesus podia ter dito o quê? Arrumado confusão com a família dele. Jesus disse, mas rapaz, que situação, que tristeza. Eles são incrédulos. Porque olhar para o cenário, para os bastidores da vida, é o melhor caminho para você viver. Porque Deus é o juiz. Sabe o que é o nome Daniel, o significado do nome Daniel na Bíblia? Deus é o meu juiz. Esse é o significado do nome Daniel. E a gente está terminando aqui a parte narrativa da carta. É a última ação narrativa da carta. Daniel está montando um cenário aqui. E agora, Daniel está sendo julgado. E o que vai acontecer? Vamos lá. Verso 5. Então esses homens disseram, nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. É interessante. Esses homens acham que estão numa disputa política. Mas esses homens não sabem que eles são apenas peões, cujo dono que está movendo chama-se Satanás. O diabo quer destruir a vida de Daniel, porque Daniel é instrumento de Deus para a geração dele. Daniel está fazendo a obra de Deus, e o diabo quer parar essa obra. O diabo quer parar o testemunho de Daniel. O diabo quer parar a obra que Daniel está realizando. O diabo quer parar. O que é que o diabo está fazendo? Usando as paixões daqueles homens. Aqueles homens não percebem que estão trabalhando para o diabo. Eles acham que estão trabalhando apenas politicamente. Mas as razões por trás dessa politicagem são razões diabólicas. E eles então olham e dizem assim, a gente não encontra nada relacionado ao trabalho dele. Vamos encontrar algo que a gente possa acusar usando a lei do Deus dele. Vamos criar um cenário para a gente acusar. Verso 6.
Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dário vive eternamente. Eita, né? Oh, caba bom. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione o interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, o rei seja e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Então, eles disseram: rei, chegamos à conclusão que a gente precisa que agora o STF do reino promulgue uma lei. A gente já fez aqui, só assinar. Que é o quê? Durante os próximos 30 dias, qualquer pessoa que fizer um pedido a um Deus que não seja para o Senhor, deve ser jogado na cova dos leões. Olha só que invenção, gente. Eu conversei, certa vez, com um pastor de um determinado país, eu não vou dizer para também, não, quem sabe no futuro eu vá lá e um problema para mim, né? Que está havendo uma disputa a respeito do aborto. E disseram que é uma questão de saúde pública, direito à saúde pública. Os cristãos então estão dizendo que não é somente uma questão de pecado, mas filosoficamente é uma questão de dignidade humana. E é um problema de saúde pública. Nós defendemos a vida e a verdade. Então, quando nós nos posicionamos contra essa pauta, nós não estamos querendo impor nossa religião para ninguém. Nós queremos apenas que a verdade prevaleça. É isso que a gente quer. No entanto, em determinados países, você não persegue o crente por ele ser crente. Tem países que perseguem por ser crente mesmo. Jesus, eu creio em Jesus. Pá! Pronto. Só que tem países que a perseguição ela é velada. Então você não persegue um cristão por ele ser cristão. Você cria uma pauta política que o cristão se levanta contra por causa de sua fé, e você então persegue por dizer que o crente está sendo politicamente influenciado. Então, conversando com esse pastor, ele falou então que qualquer um que se posicionasse no seu país contra o aborto, o governo entendia que ele estava se posicionando em uma pauta de direita contra a esquerda. E na realidade não tem nada a ver, a gente não está alinhado a ninguém, a gente está alinhado à verdade. E a verdade diz que isso é um crime, isso é um problema da dignidade humana, isso é um problema contra os bebezinhos que estão no ventre de suas mães, que precisam ter direito à vida. É essa a nossa pauta. Nós não estamos preocupados se é direita ou se é esquerda, não, a gente está preocupado com a verdade. Mas se alguém quiser perseguir o cristão, é assim que se faz. Apresento-vos o tempo de Daniel. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar em algo que Daniel seja obrigado a se posicionar religiosamente. E aí a gente vai dizer que a posição religiosa dele é política. Pum! Perfeito! É assim que a gente vai conseguir. Eita, que plano diabólico. Mas o interesse desses homens era político. Mas por trás da política existia Satanás dizendo: eu quero matar Daniel. Eu quero destruir Daniel. E olha o que é que acontece então. O verso 8. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento, para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Olha o verso 9. E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, Daniel então convocou uma passeata para o direito religioso. Daniel foi para as mídias digitais, posicionou-se. É isso que está dizendo o texto? Daniel disse: eu não concordo. Que é isso? Estou de acordo com esse negócio não. Acaba com essa bagaça aí, não quero isso não. Eu sou o melhor dos presidentes daqui, rapaz. Daniel fez isso? Não. Porque mesmo diante de um reino injusto, de um governo injusto e de uma liderança injusta, a gente precisa entender que é ao Senhor que nós dependemos.
Em uma democracia, eu posso exprimir minha opinião? Posso, não tem problema nenhum, é democracia. Se a gente estivesse em um governo tirânico, aí realmente é melhor ficar na minha e só me posicionar quando for. Daniel, ele não se preocupou com isso. Só que, olha só, aí Daniel disse, não, eu acho que eu vou me adequar, né, porque, sabe, né, a gente vive um tempo difícil, né? Mas olha o que é que ele fez. Em seu quarto, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Os caras sabiam que Daniel já fazia isso. Porque a janela de Daniel era aberta em direção a Jerusalém. Então, provavelmente, Daniel se ajoelhava. Ele fez, provavelmente, um tipo de promessa a Deus. Não sei, algo ele fez. E ele disse assim, olha, 3 vezes no dia eu vou orar em direção a Jerusalém. A gente vê lá na frente que Daniel, ele clama por Jerusalém. Deus, perdoa o pecado do teu povo, Deus. Liberta a gente, Senhor. Derrama tua misericórdia. Daniel fazia esses clamores a Deus em direção a Jerusalém. Era o costume dele. Os caras sabiam que isso era o costume dele. Então foi tudo planejado. Olha, Daniel, ele ora 3 vezes ao dia. Ele ora todo dia. Vamos pegar ele nisso. Vamos criar uma coisa que Daniel vai ter que se posicionar. E quando ele se posicionar, a gente pega ele na posição dele. De acordo? De acordo. E o diabo, opa, vou fazer minha pipoca aqui e vou começar a comer minha pipoca. Verso 11. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando. Eles foram juntos para fazer prova. Se tivesse celular lá, eles filmavam. A mandar lá diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei, não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, a não ser o Senhor, o rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu, sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então lhe disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor. Ele é de esquerda ou é de direita? Senhor, ele é de alguma linha ideológica contrária ao governo. Você não sabe o que a gente soube. Ele é contra o governo. Ele faz pouco caso do Senhor, ó rei. E do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Gente, são aquelas situações que você diz, peraí, eu não sabia que isso era problema, não. Caramba, como é que o cara está me acusando disso? Eu não estou entendendo. Ao ouvir isso, verso 14, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. O rei disse, não, peraí, isso é sacanagem, isso é errado. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. O rei passou o dia inteiro tentando abrir eu acho que olhando os livros de lei, perguntando a um, perguntando a outro, vendo de um jeito, vendo de outro, tentando, até o fim da tarde o rei ficou, não, eu preciso livrar Daniel, Mas Deus não ia livrar Daniel usando o rei. Irmãos, às vezes, Deus põe você numa situação em que o nó é atado de um jeito que ninguém consegue desatar. Acho interessante, quando eu era jovem, aí tinha uma santa que eu rezava, que era Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Cada invenção que o povo tem. Mas se é um nó que Deus desata, ela não desata não, pode ter certeza. Não tem ninguém que desate. Até mesmo porque ela não existe. É fruto da imaginação das pessoas que criaram. Mas tem coisa na tua vida, meu irmão, que Deus atou um nó de tal jeito que você olha, você vai tentar de tudo. Se você ficar tentando, meu amigo, você vai estar dando burro em ponta de faca. Não resolve. Só gera mais confusão. Aí, imagina, Daniel agora, não, vamos fazer o seguinte, rei, vamos pedir para a nação vizinha entrar em guerra conosco, eu vou pegar um avião e vou me extraditar em outro país. Não, eu vou fazer o seguinte, Não, meu amigo, Deus quer que você vá para a cova. Então, passa um perfuminho por leões sentir um cheirinho bom, pelo menos.
Eu nem ouvi um amém. A nossa igreja não tem esse costume, né? Mas eu acho que se eu estivesse pregando na igreja que o povo fala, ô glória, amém. Eu acho que dificilmente nessas horas alguém fala, amém, ô glória. Mas você já tem o seu look para a cova dos leões? Já, pastor, está lá, está no cabide lá, o look da cova dos leões. Quando eu entrar nele, eu vou estar, na moda. Esse é o meu look da cova dos leões. Né? Não sei se daqui eu vou direto para lá. Você já preparou seu look? Pois é, Daniel, prepara o look, Daniel. O verso... Deixa eu ver aqui. Me ajudem aí, gente. 15. Aí. Então os homens foram juntos até o rei, disseram, né? Lembre-se, ó rei, que uma é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Rei, se lembra que tu não... Rei, nem tu pode resolver, rei. Você é o mais poderoso do mundo, mas isso aí você não resolve. Meu amigo, os caras deram um checkmate. Não tem solução. Deixa eu dizer uma coisa para você. A vida é um xadrez. E Deus está em um dos lados desse xadrez. E eu digo a você que Ele também está do outro. Mas uma das peças desse xadrez são seus eleitos. E a outra são os ímpios que serão condenados. Que bom é ser a peça eleita. Porque o outro lado pode até dar checkmate, mas o dono do tabuleiro é Deus. Ele não consegue. O outro lado, qualquer um que tente, ele não vai conseguir dar o checkmate final, porque a cruz foi o checkmate de Deus. A morte foi vencida. Deus é o dono da morte e da vida. Então, eles disseram, rei, não tem solução, rei. Verso 16, então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel, meu Deus, que situação, né? O rei chama Daniel e diz, o seu Deus, a quem você serve, continuamente, que ele o livre, Daniel. Eu acho que o rei deve ter dado um abraço em Daniel, e ter dito, Daniel, eu tentei, Daniel, te salvar. Verso 17. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite inteira em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. O rei estava angustiado. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Acho que o rei foi lá dizendo, eu quero ver o que foi que aconteceu com meu amigo. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque eu fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Deus é o meu juiz. Ó Senhor, obrigado. Daniel voltou para casa justificado. Meu irmão, tu está com medo de quê? Mas e se fui eu que errei? Deixa Deus julgar. Se você errou, deixa Deus te transformar. Mas pastor, eu tento analisar minha vida, eu não vejo, eu não consigo, eu não sei. Então faça como Paulo. Eu não posso me considerar justificado. Porque vai que eu esteja errando no meu juízo acerca de mim mesmo. Mas são eles, Senhor, que é injusto. Deus é o seu juiz. Não, eu vou recorrer ao presidente do STF.
Eu vou recorrer a Lula. Eu vou recorrer a Cássio Cunha Lima. Já fui longe, né? Vou recorrer a Bruno Cunha Lima. Eu vou recorrer aos vereadores dessa Câmara. Se Deus quiser, você pode recorrer a quem for. O nó não vai desatar. Você vai para a cova do leão e não tem jeito. Vá cantando para a cova dos leões. Mas eu vou porque Deus vai me livrar. Lembre-se de Sadraque, Mesaque e Abednego. Rei, a gente não vai se ajoelhar à tua imagem. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se também Ele não quiser, tenha certeza, diante dessa imagem a gente não se ajoelha. Então vá. Pode ser que Deus não te livre. E os leões, você quando entre lá, você veja eles cada um com um paninho amarrado aqui, um garfo e uma faca na mão. Aí você, cadê o anjo? Cadê o anjo? Cadê o anjo? Não tem anjo. Jesus te espera, meu irmão, lá na eternidade. E aí você canta aquela música que eu não lembro a música toda. Com muito louvor, com muito louvor. Não é assim, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenar os anjos para contigo lutar. Deus abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar com muito. E se Deus não tirar espinho, que Ele não tirou de Paulo? E se Deus não abrir o mar? E se Deus não fizer nada? Porque essa música, ela está errada, viu gente? Deus pode não fazer nada disso. Mas você vai continuar cantando com muito louvor. Ou você só canta na vitória que você quer. Porque quem é o dono do tabuleiro é Deus. E talvez Ele queira usar a sua peça para dar talvez uma estratégia maior. Você talvez esteja se achando o bispo do tabuleiro de xadrez, mas você talvez seja só um peão. E sabe o que a gente faz com um peão quando joga xadrez? Sacrifica ele. A gente sacrifica ele para poder salvar o rei. E aí tem muita gente achando que é o rei. Deus vai me livrar. Mas talvez no plano divino você seja apenas uma peça do tabuleiro. Deus está usando e louvado seja Deus por isso. Porque cada peça do tabuleiro do lado certo, quando é devorada, ela vai para a glória. E lá não tem mais ninguém para te devorar. Então, meu irmão, ninguém perde, ninguém ganha. Todo mundo sai ganhando. Tem uma frase aí de uma presidente que falou disso, né? O que é que a gente tem então aqui? Verso 23. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos, as suas mulheres. Ainda não tinham chegado no fundo da cova e os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Gente, os bichos estavam com tanta fome, porque imagina, os anjos passaram a madrugada, os coitados dos leões, passaram a madrugada inteira com a boca travada, olhando para Daniel e a baba só descendo, a saliva descendo. Aí de manhã Deus destrava a boca deles e eles disseram, agora a gente vai tirar o atraso. Eles devoraram até os ossos. Até os ossos. Deus livra e é glorificado em tudo que Ele faz. Eu acho muito engraçado que o cientista Marcus Eberlin diz que Deus é exibido e exagerado. Ele fala isso brincando, né? Diz que tudo que Deus faz, Ele é exibido e exagerado. Quando Ele vai fazer uma estrela, Ele faz uma estrela gigante, que Ele podia fazer uma estrela bem pequenininha, só um pontinho para a gente, né? Mas Ele faz uma coisa imensa, gigante. Você diz, rapaz, para que isso? Porque Deus diz, eu posso, que eu tenho tudo, eu posso fazer o que eu quiser. O verso 25. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. Lembre-se, a gente está finalizando aqui a parte narrativa da carta, a parte que narra a história de Daniel, cujo nome é Deus é o meu juiz.
O rei então escreve: que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Lembrem-se que já vários reis passaram, Daniel permaneceu. Já parou para pensar nisso? Aqui a gente já está no terceiro ou quarto rei, quinto, sexto, décimo aqui. Daniel continuava lá. Reis levantaram, reis caíram. Daniel permanecia. Sabe por quê? Porque Deus é o meu juiz. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Daniel ainda chegou a outro rei. Ainda pegou o tempo de Ciro. Eu acho que Daniel já estava com 100 anos. E o outro rei lá dizendo: mas rapaz, esse cara é resistente, viu? Todo mundo morre, esse cara fica aqui. É impressionante esse cara. Mas o impressionante não é Daniel. O impressionante é o juiz dele. Esse aqui é impressionante. E a história que a gente está vendo aqui é a história de um povo que desobedeceu a Deus, esqueceu da aliança do seu Deus. Deus, com muito amor e misericórdia, havia dito ao seu povo: não se afastem de mim. Mas o povo desprezou Deus, o povo fez pouco caso de Deus, o povo não quis ouvir a Deus. Deus então disse: é com muita dor no coração que eu trarei sobre vocês uma nação terrível, e vocês serão exilados por causa do seu pecado. Eu levarei vocês e castigarei vocês com outra nação, vocês perderão sua liberdade, vocês perderão sua adoração, mas saibam, aquele que não se contaminar, eu serei o seu juiz. Porque os reinos desse mundo passam, mas eu sou um rei eterno. Essa é a verdade. Eu não tenho medo do PT. Eu não tenho medo do Bolsonaro. Eu não tenho medo de quem vier. Porque eu imagino que você também não, meu irmão. Sabe por quê? Porque nosso Deus é quem reina. Mas eu vou tirar a internet de todo mundo. Certo. Mas não tira minha salvação. Mas vou tirar a sua vida. Mas não tira minha salvação. Não vou lhe prender, mas eu sou livre. Mas vou lhe torturar. Não, me leve logo para o céu. Não, mas nada, meu amigo. O tabuleiro não é teu, não. E o Senhor é quem faz. E aí, irmãos, um detalhe importante é você conferir as falas mais importantes de cada parte de Daniel. Eu vou ler aqui para a gente entender o que é que essa parte narrativa ela nos lembra. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 1, vocês lembram? Daniel capítulo 1 é quando aqueles jovens chegam na Babilônia e Deus diz: não se contaminem, não confiem nesse mundo, não se tornem iguais a esse mundo, e eu cuidarei de vocês. Deus sustenta aqueles que não se contaminam. Capítulo 1. Capítulo 2, verso 20 ao verso 23. Daniel louva: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda os tempos e estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus dos meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Agora olha o verso 47. No verso 47, então, o rei diz, depois que recebe a interpretação do sonho: certamente, o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, é Ele quem revela os mistérios, pois foi capaz de revelar este mistério. O capítulo 4, então, verso 34 a 35. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração.
Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Capítulo 6, verso 26 a 27. Faça um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas do céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. O que é que a gente aprende quando a gente vê todas essas afirmações juntas? Qual é a ideia mais repetida por esses textos? Deus reina e salva o seu povo que nele confia. Deus reina e salva o seu povo que nele confia. Se você guardar essa frase que eu te falei, você guardou o significado de 6 capítulos de Daniel. Deus reina e salva seu povo que nele confia. Quando tiver uma tribulação na tua vida, repete essa frase. Deus reina e salva seu povo que nele confia. É isso. É isso que os 6 capítulos de Daniel vão falar. Aí sabe o que vai acontecer a partir do 7? Deus vai falar do futuro. A partir do capítulo 7 de Daniel, Deus vai começar a dizer: vocês entenderam que sou eu quem reino? Vocês entenderam que sou eu que salvo? Vocês entenderam que eu sou o juiz? Vocês entenderam que precisam confiar em mim? Pois deixa eu dizer para vocês o que é que vai acontecer no futuro. No futuro, o meu povo será salvo por mim, que me farei carne, entrarei na história e serei vitorioso. Mas vocês serão perseguidos, serão exilados, serão maltratados. Mas não se contaminem com esse mundo. Confiem no meu julgamento, pois eu livro vocês. Um dia, um grande falso profeta se levantará. Um dia, um grande rei anticristo se levantará. Levantará uma perseguição mundial contra toda a igreja de Deus, mas não se desesperem. Eu continuo reinando. E eu livro vocês com a destra da minha justiça. Eu resumi para vocês o que os capítulos da frente vão dizer para a gente nessas próximas semanas. Então eu espero que você não pegue o ensino de hoje e seja arrogante. Se tem coisas na sua vida que você precisa corrigir, ouça conselhos. Se você tem coisas na sua vida que você precisa corrigir, corrija. Ah, mas eu não estou... Pare, analise, pense, ore. Faça como Paulo: olha, eu não julgo, eu tento analisar, mas eu não vejo. Mas é Deus quem me julga. Então Deus, me mostra. Lembra a oração de Davi? Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. Senhor, vê se há algo que eu preciso corrigir e me ajuda a corrigir na minha vida. Porque eu quero que o Senhor seja o meu juiz, Senhor. Eu não sou o meu juiz. Eu quero que o Senhor seja o meu juiz. E quando o Senhor me julgar, que eu seja achado em Cristo. Porque se eu for achado em mim mesmo, eu vou perder. Mas se eu for achado em Cristo, a cruz vence. Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, meu irmão, confia em Jesus. Se você ainda não teve um encontro com Cristo, tenha agora. Tenha agora. Pare de confiar na força do seu braço. Pare de tentar fazer sozinho. Baixe a sua cabeça e diga: Senhor, seja o meu juiz, mas me considere aquele que está em Cristo. O texto diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Esteja em Cristo pela fé agora, meu irmão. Tem alguém aqui que quer estar em Cristo agora, que você ainda não esteve? Você diz: eu quero agora, pastor, estar em Cristo. E quero que Deus seja o meu juiz. E eu quero que Ele corrija o que está errado na minha vida, porque eu quero ser uma nova criatura. Talvez você nunca teve essa experiência, mas você quer agora. Levanta sua mão aí onde você está.
Não tenha medo. Peça para que Cristo entre na sua vida. Tem alguém aqui que quer fazer essa decisão? Levanta sua mão aí para a gente entender que você entendeu. Não é o braço que salva. É claro que não. Mas o braço revela que você entendeu. E é sinal de que a semente foi plantada e colhida. Tem alguém que quer mostrar que a sua alma foi colhida por Cristo hoje? Não temos, né? Deus move as suas peças. Que Deus nos encontre como peças eleitas dele.